É isso aí, rapaz. Um videozinho aí pra responder uma pergunta de um inscrito. Fica mais fácil responder essa pergunta pelo vídeo, porque aí fica um entendimento, fica mais rápido do que você escrever um texto gigantesco e a pessoa ler aquele texto e interpretar aquele texto também. Ainda tem essa questão, né? E tem algumas pessoas que têm um pouco de... Eu percebi nesse decorrer do canal que tem algumas pessoas que têm dificuldades de interpretação de texto. Você fala uma coisa e ela entende outra, e você tem que explicar a explicação. Mano, é complicado o negócio. Mas vamos lá. Teve um inscrito que fez uma pergunta relacionada a combustível, falando sobre a questão da gasolina, diferença entre gasolina aditivada, a gasolina aditivada e a gasolina comum, né? E em relação à questão de manutenção nesse combustível, usando a gasolina comum, ela dá menos problema rotineiro, né? Menos problema do que a gasolina comum. A gasolina comum, ela dá, vamos supor, né? Vamos fazer aqui uma suposição aqui para poder entender a pergunta que ele fez. A gasolina comum, você utilizando ela, vamos dizer que ela vai provocar 10 problemas no funcionamento da máquina. Você usando uma gasolina aditivada, ela vai provocar 10 problemas ou menos problemas ou mais problemas na máquina. Essa que foi a pergunta que ele fez. Bom, cara, é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender o conceito gasolina. A diferença, gasolina comum e gasolina aditivada. Muita gente diz que não tem diferença. Gasolina comum e gasolina aditivada é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Gasolina comum é gasolina comum. Gasolina aditivada é gasolina aditivada, porque ela tem aditivos diferentes, aditivos diferenciados da gasolina comum. Ela tem um processo de refinamento diferente da gasolina comum e etc, etc, etc. Quem não conhece o processo de refinamento de petróleo não consegue entender essa diferença da gasolina aditivada para a gasolina comum, tá? A gasolina comum, ela é o terceiro estágio de refinamento do petróleo, tá? O primeiro estágio de refinamento do petróleo é o óleo lubrificante. O segundo estágio de refinamento do petróleo é o óleo diesel. E o terceiro estágio de refinamento de petróleo é a gasolina, tá? Sendo que a gasolina, ela é o terceiro refinamento de forma bruta, tá? Então ele é extraído a gasolina do petróleo através de aquecimento de fornos, alto-fornos, né? Processo de evaporação, decantação e etc e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe de processo de refinamento de petróleo, porque é um troço muito complexo de ser explicado. E vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito longo. Então é extraído ali a gasolina, tá? Beleza, a gasolina bruta, sem aditivo, sem nada. Dessa gasolina bruta é adicionado alguns elementos de aditivo, tá? Para essa gasolina ficar pronta para comercialização. Que aditivos são esses? São aditivos de anti-espumante, tá? Esse aditivo de anti-espumante, ele é para evitar, por exemplo, que quando você abastece o seu veículo, o cara coloca ali o bico da bomba ali,
a gasolina sai na pressão por causa da pressão da bomba, ele não criar aquela espumarada no tanque, tá? Então é adicionado ali um aditivo anti-espumante para quebrar essa geração de espuma quando você bate a gasolina, tá? Depois é colocado um aditivo chamado antioxidante, tá? É justamente para diminuir a oxidação da gasolina, para ela não apodrecer muito rápido. Diferente do álcool, tá? Diferente do álcool que evapora, a gasolina ela não evapora, tá? Ela apodrece, tá? Então quando ela apodrece, ela perde ali todos aqueles teor ali de octanagem, todos aqueles aditivos também perdem validade e ela começa a gerar, né, a reação química do apodrecimento começa a gerar uma gosma, tipo uma geleia branca, transparente, igual um catarro, tá? Então ele começa a gerar aquilo ali e no sistema de injeção do carro aquilo entra nos bicos, entope os bicos e o carro para de funcionar, tá? Outro aditivo que é colocado na gasolina é o anticongelante, tá? Anticongelante é para quê? Gasolina que é comercializada para fora do estado, né, da área do refinamento, principalmente na área sul, região sul do país, ou até mesmo para importação, né, exportação para outros países, é colocado um aditivo nessa gasolina chamado anticongelante, justamente para a gasolina não virar pedra dentro do tanque do carro em locais de muito frio, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, toda essa área. Eita, cara, agora coceira na garganta brava. Toda essa área de frio, a gasolina ela não empedra, ela não congela por causa desse aditivo que é colocado na gasolina, tá? Então esses três aditivos são os aditivos principais, né, da gasolina comum. Quando você entra na questão da gasolina aditivada, a gasolina aditivada, além de já ter o processo do refinamento comum, né, da extração da gasolina do petróleo bruto, você tem outro processo de refinamento dessa gasolina, que é o refinamento de retirada de enxofre, tá? Então, a gasolina aditivada, ela tem uma concentração de partículas por milhão menor do que uma gasolina comum, tá? Então, ela é uma gasolina mais limpa, vamos dizer assim, a gasolina aditivada. Uma época atrás aí, eu trabalhei na Reduc, refinaria aqui do Rio de Janeiro, em 2008, né? Eu trabalhei aqui nessa obra, que foi uma obra de construção de 2 unidades de refinamento de gasolina para retirada de enxofre, tá? Então eu trabalhei nessa obra e vi todo o processo, como é que era feito, e como é que era o processo do refinamento. Estudei também a lubrificação, e a lubrificação ela também ensina também o processo de refinamento, quais são os seus patamares, quais são os seus passos, né, os seus procedimentos de refinamento. Então, a gasolina aditivada, ela tem uma porcentagem de enxofre menor do que uma gasolina comum. Então ela também é uma gasolina mais limpa, tá? E o enxofre, quando ele queima, ele gera fuligem, tá? Ele gera fuligem. Essa fuligem, ela começa a acumular ali na ponta do bico do bico ejetor, e começa a entupir aquele bico ali. Começa a acumular também na sede da válvula, aí o carro começa a perder compressão, começa a perder força, tá? O combustível não consegue passar mais pelo bico ejetor, porque ele está entupido dessa fuligem. Aí começa a dar alta pressão na bomba, a bomba ela estoura, ela arrebenta a mangueira, ela estoura o retentor
do bico ejetor, aí começa a jogar combustível para fora e vai gerando ali vários problemas. Ok? Então essa explicação aí é praticamente para você entender, tá? Que gasolina aditivada é sim diferente que gasolina comum, tá? E esquece esse mito de que gasolina comum é igual gasolina aditivada. Quem fala isso não sabe o que está falando, não tem nenhum conhecimento sobre o assunto e está falando besteira demais, tá? Então vamos lá. Para responder a pergunta, a utilização de gasolina aditivada, ela vai gerar menos problemas ou mais problemas na máquina? A gasolina aditivada vai gerar menos problemas na máquina, tá? Menos problemas. Porém, tem um detalhe importantíssimo. Não é qualquer gasolina aditivada que vai diminuir, que vai evitar a geração de problemas na máquina. Não adianta você ir num posto sem bandeira e comprar gasolina aditivada, tá? Você tem que usar gasolina aditivada verdadeira, de posto de bandeira. O que é posto de bandeira? Posto de bandeira é posto com reconhecimento de mercado. Posto BR, posto Ipiranga, posto Forza, entendeu? Posto de bandeira, posto de nome, Shell. Principalmente dê preferência aos postos da Shell, da BR e do Forza. O posto Forza, muita gente não dá valor, mas eles têm um combustível muito bom, principalmente a aditivada do Forza. É uma aditivada muito boa. Já usei muito gasolina aditivada da Forza. E é uma gasolina muito boa. Não tem comparação, claro, que se for colocar numa escala, a Forza está em terceiro lugar. Se você for colocar numa escala, a Shell com a DT Clean, ela está em primeiro lugar. Entendeu? E vem o posto BR com a gasolina da BR, que eu não lembro agora. Eu até postei um posto BR de agora. Eu não lembro agora qual é o nome da gasolina aditivada da Shell, do BR. Pódio, gasolina da Pódio. Então, você pode usar tanto a DT Clean quanto a Pódio. São duas gasolinas muito boas, cara, muito boa de você usar, tá? Muito boa. Eu recomendo que você use. De vez em quando, pelo menos uma vez no mês, eu encho o tanque da moto de DT Clean, tá? É cara, muito cara, tá R$5,40, R$5,30, R$5,40, um negócio assim. É cara pra caramba, mas também é uma gasolina muito boa. E você também não precisa ficar abastecendo o tempo todo com gasolina DT Clean, tá? Porque tem outra gasolina aditivada que não é DT Clean e você pode também usar, tá? O uso da gasolina aditivada, por ela ter essa pureza maior e alguns aditivos a mais, ela vai proporcionar uma limpeza contínua, entendeu? Ela vai proporcionar ali que tenha menos resíduo de fuligem, tá? Porque ela tem uma redução significativa de enxofre, e esse enxofre não vai ser prejudicial para a máquina. Então você vai ter um uso de gasolina muito melhor. Então, você usando gasolina aditivada, você vai ter menos problemas. Não é que você não vai ter, porque toda máquina tem que ter manutenção, independente do tipo de combustível que você usa, tá? Independente. Sendo que na gasolina aditivada você vai ter um resíduo de impureza bem menor do que gasolina comum. Então vale a pena você usar a gasolina aditivada nessa questão, tá? Você vai notar a diferença com o tempo, tá? Com o tempo. A diferença não é imediata. Se você está pensando que você, de uma gasolina, eu tô com a gasolina comum, vou botar aditivada, você acha que o teu carro vai virar um avião? Cara, você está enganado. Não vai acontecer isso.
Você vai sentir diferença com o tempo, com o passar do tempo. Porque é aquele ditado: angu de um dia só não engorda cachorro. Então não adianta você estar sempre andando na gasolina comum, você vai lá e coloca R$20 de gasolina aditivada e vai achar que teu carro vai dar uma diferença imediata. Não vai. Você tem que estar sempre usando a gasolina aditivada para você estar sempre mantendo o teu motor limpo, interno, entendeu? Os bicos limpos, o sistema de injeção limpo, justamente para que você começa a sentir a diferença, tá? De estar usando uma gasolina de boa qualidade. Beleza? Então é isso. Eu tô chegando aqui na loja, tá? Essa aí é a resposta aí do vídeo da pergunta aí, tá? Resolvi fazer o vídeo porque fica mais fácil de responder e explicar, e o entendimento também fica muito mais prático, beleza? Grande abraço para você aí e até a próxima. Valeu!